Do meu filho, né? A Sueli, o Luizinho, o Samuel e a Alice, né? Que Deus abençoe a vida deles. Tivemos um dia maravilhoso, dia dos pais, né? Um almoço gostoso ali na casa da Janaína. Obrigado, Janaína. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Carne assada, linguiça assada. Macarronada deliciosa. Glória a Deus. Que Deus continue te usando assim, amém? Amém. Se quem quiser convidar a pastora, não tem problema não, viu? A gente vai. Se for só água, não tem problema. A gente bate um papo, bebe água, sem problema. Tendo ou não tendo, a gente vai dando glória a Deus, amém? Amém. Aleluia. Não sei o que ele vai pregar, mas tenho certeza que Deus vai usar grandemente. Prepara o seu coração, tá bom? Glória ao Senhor. Gostaria que você ficasse em pé agora. Nós vamos orar por ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode orar. Quase que eu ia tomando seu celular aqui. É. Aleluia. Glória a Deus. Bonito que nem um pai, glória a Deus. Tenda sua mão direita para cá, vamos orar. Pai, nós agradecemos a Deus pela vida do evangelista Marcelo, pai, meu filho, que está aqui nesta noite para ministrar a tua palavra. Use o teu filho conforme a tua grande bondade e misericórdia. Reparte com ele da tua graça e sabedoria. Que a tua unção seja sobre ele agora, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Amém. Amém. Desceu outro aplauso. Glória a Deus. Amém. Tome seu assento. Já abra a Bíblia lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ver se a gente guarda junto essa passagem. Certo? Quem está no aplicativo aí já abriu o aplicativo, já achou Jonas? Quem está com a Bíblia já folheou, já achou Jonas? Conhecido aí como profeta Fujão, mas ele tem uma lição muito importante para nos ensinar. Mãe, pode deixar ele aqui comigo, de verdade, deixa ele aqui, pode ficar lá, mãe, deixa ele aqui, de cair? Ah, não cai, né? Deixa ele ficar aí quietinho aí. E aí, vou usar ele de exemplo para citar uma coisa. Deixa ele ser feliz. Se você veio para prestar atenção nele, você presta atenção nele. Se você veio prestar atenção na palavra, você presta atenção em mim. A escolha é sua. Ô, meu pai bateu no vidro, foi? Foi. Olha, e não quebrou, hein? Graças a Deus. Tá feliz. Deixa ele. Eu queria tanto que ele ficasse ali de boa. Olha só, eu vou usar ele de exemplo. Chega Jesus no lugar e fala assim: ela tá lavando os meus pés com perfume e enxugando com os cabelos. Eu cheguei aqui, você não me deu água, não me deu nada para lavar os pés, nem para secar. E aí eu vou fazer a comparação dos corações. Enquanto não estava tocando louvor, ele estava quieto. Começou a tocar o louvor, ele foi lá no altar celebrar e entregar tudo que ele tinha para Deus. Da maneira dele. Completo inteiramente dele. Dera a nós erguer as mãos e bater palma e pular e se entregar como ele. Quem dera. E quem dera nós tivéssemos a mesma sinceridade dele. Amém? Então quando ele... Qual que é o nome dele? João. Eita, João. Então quando o João... Você vê o João dessa maneira... Cara, faça igual o João. Dá uns brados, levanta. Porque ele é o nosso exemplo. O João é o nosso exemplo dessa casa. De como deveríamos adorar. E mantemos concentrado. Tira a atenção do João. Se ele estiver focado, ninguém tira a atenção do João. Amém? Amém. Então, Jonas, versículo 1 e 2, fala o seguinte: certo dia, o Senhor disse. Igreja, quem disse? Senhor. Ixi, só 2 estão na igreja. Glória a Deus, porque 2 vieram, Pai. Glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Então tá. E o Senhor disse. Quem disse? Senhor. Veio mais gente, mas a Ana não está aqui. A Ana não veio. Vou perguntar pela terceira vez, tá bom? Beleza?
E o Senhor disse, quem disse, igreja? O Senhor. Agora a Ana falou. Agora eu vi. Então tá bom, tá valendo. Então, certo dia, não é para você apitar agora, sangue de Jesus. Deixa eu silenciar você. Então, certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai. Filho de quem? Fala assim, Amitai. Todo mundo é filho de alguém. Jonas era filho de Amitai. Quer dizer que Amitai era pai de Jonas. Beleza? Beleza. Apronta-se. Guarde essa palavra que ela será usada, tá bom? Apronta-se. Bate palma, João. Bate palma. Apronta-se. Vá à grande cidade Nínive. Grande ou pequena? Grande. Olha, fica atenção nos detalhes, hein? E grite contra ela, porque a maldade daquela cidade chegou aos meus ouvidos. Jonas, versículo 3, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Olé! Gente, então, ao mesmo tempo que eu vou falar de Jonas, eu vou falar de Abraão, tá? Porque o discernimento é do coração. A cidade era boa ou má? Só veio o pastor para a igreja hoje? A cidade era boa ou má? Isso aí, eu vou perguntar, a palavra tem que entrar aí, você memorizar ela. Né? Com palhaçada, com seriedade, chorando, rindo. Mas essa é a verdade. A cidade era má. E a maldade da cidade chegou e incomodou quem? Deus. Beleza, tá tudo dentro do contexto. Mas agora, Deus a palavra de Deus é boa ou ruim? Então Deus envia Jonas, ou a primeiro modo, para enviar uma boas novas para uma cidade má. Correto? Correto. Estão acompanhando aí ou não? Então, Jonas sabia e conhecia a palavra de Deus, e a palavra de Deus era boa, que ele teria que falar. E existia a possibilidade daquela cidade aceitar. Como a cidade era mal, Jonas julgou que a posição de Deus estava equivocada. Ou, no mínimo, não era condizente com a bondade que seria falada, porque aquela cidade não merecia a bondade. Então eu comparo a minha bondade, no caso Jonas, mas nós também fazemos isso, eu comparo a minha bondade com a bondade de Deus. Eu aceito Jesus e o sangue dele vale para mim, mas não vale do meu vizinho pentelho que todo dia coloca aquele funk, aquele som. Sangue de Jesus tem poder, vontade de assistir. Ah, se eu tivesse... Então a bondade de Deus vale para mim, mas não vale para quem eu não gosto. A paz do céu, sangue de Jesus, esconde. Mas ela vale, ou deveria valer também para as pessoas que eu não gosto, porque a minha luta não deveria ser contra a carne nem o sangue, mas contra todas as hostes da maldade. Existem pessoas boas e más? Existem, infelizmente existe. Tem pessoa que até é pura maldade. E a minha luta é contra ela? Eu vou entrar no... Não. Se eu precisar me defender contra essa pessoa, com certeza. Primeiro eu oro, mas depois se precisar me defender no soco, a gente vai se defender. Faz parte do show, né? Mas a minha oração tem que vir antes. Por exemplo, quantos profetas foram enviados a Nínive e foram mortos? É vontade de Deus ou não? Foi vontade de Deus eles irem e morrer? Sim, foi. Só não foi o caso de Jonas. Mas olha só que interessante. Jonas não quis falar a Nínive. Mas abra sua Bíblia, se não me engano, 2 Reis 14, 25. Olha quem está lá e está falando para quem?
Quem achar primeiro, lê. Eu ia falar que era por isso meu filho que tava chorando. E é ele mesmo, ó. Quem que tá aí falando? Se eu não me engano, é 2 Reis 14:25. Mas posso estar enganado. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada do Ramanate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falará pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. Opa, aí, chegamos aí. Quem que tá nessa ocasião aí? Quem que tá falando? Quem falou aí? Quem foi o profeta aí? Pode ler, lê de novo. Quem foi o profeta? Jonas, filho de Amitai. E ele está falando de e se você olhar o texto aí, ele está falando em Israel, na parte norte. Ele estava falando para Israel, para um rei que foi mau. O rei dessa época era Jeroboão, o rei mau. Peraí, Jonas não quis ir a Nínive falar para uns caras maus, mas ele obedecia a Deus para falar para o povo dele, para um cara mau, para um rei mau. Pesou, entendeu agora a controvérsia ou não? Lá em 2 Reis, Deus já usava Jonas. E Jonas falava para aquele rei: se converte. Olha, você largou, você conquistou, mas você está adorando a Baal, não adore a Baal, porque foi isso que Jeroboão fez. E olha só, e Jeroboão e aquele tempo em Israel Norte foi escasso. Não houve bondade. Não houve conversão, não houve aceitação da palavra. Aí certo dia, tô dormindo eu, Jonas. Jonas, vai lá para Nínive e prega. Cara, o que eu vou fazer em Nínive? Se aqui não tá aceitando e minha palavra não tá valendo nada, o que eu vou fazer lá? Eu vou bater o pé. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? Tá tranquilo? Então, e agora certo? Da minha versão tá apronta-se, versículo 2. Deus está falando com ele no versículo 2, fala assim: apronta-se, vá à grande cidade de Nínive. Apronta-se. Você, em outra versão, tá prepara-te. Em outra tá levanta-te. Na versão King James, tá disponha-te. Então, levanta, dispõe-te, prepara. Levante. Eu falei? Levante, dispõe, prepara. Qualquer outro? Tem mais uma. Apronta-se. É assim. E eu fiquei com essa. Com todas, eu fiquei com essa. Apronta-se. Por quê? Se você vai para uma guerra, você precisa o quê? Você precisa se aprontar, se levantar, se preparar, estar disponível, disposto, disponha-te, né? Disponível, disposto. Pega lá. Então Deus prepara você para uma guerra, capacita você para uma guerra. Quantos são aqui são pai? Você nasceu preparado? Não? Eu não. Você nasceu também? Eu fui o primeiro, mas tudo bem. Você nasceu preparado? Não? Nasceu Gilson, preparado? Ô filho do Gilson, agora você é pai. Não? Nasceu preparado para ser pai? Não. Mas todo pai teve que se preparar. Como é que se prepara? Você tem 9 meses. Você não é pai, aí você recebe a notícia: parabéns, você agora vai ser pai. Nossa, céu, sua vida, minha vida vai mudar. E aí você tem 9 meses para se preparar. O que você gastava com outras coisas, né, minha filha? Eu sou seu pai por causa da sua culpa. É culpa sua que eu sou pai. Então, você tem 9 meses para se preparar. Primeiro preparo é
Eu agora tenho um dever, minha responsabilidade na minha mente. Com essa responsabilidade, eu tenho que ir atrás de um sustento diferente, porque antes era eu mais um, agora é eu e mais 3. E a responsabilidade é nossa. Claro que a mulher ajuda, tal, mas se ela não quiser ficar o dia inteiro de perna pro ar, a responsabilidade é minha. Ponto, acabou. Então, agora eu tenho que me preparar. Filho nasce, vem os primeiros cocojatos. Os cocôs são complicados, cara. Mas a gente sobreviveu, né? Quem foi filho agora é pai, sobreviveu. Quem não é pai, deixa eu ver aí. Levanta a mão. Quem não é pai? Só 2 que não é pai. 3 que não é pai. 4. Achei 4 que não é pai. Rapaz, vou falar pra vocês. Prepara, já compra um prendedor assim, ó. Que vocês vão lembrar disso. Então, primeira preparação mental. Segunda, você vai se preparar o ambiente para o filho, o ambiente para a esposa, depois que vai ter resguardo. Tudo isso vem o quê? Preparo. Por que eu estou falando isso? Porque Jonas fez tudo isso. Diga ao contrário. Jonas fez tudo isso. Deus fala, prepara-te. Tá bom. E fugiu. Jonas se preparou, em vez de ir, ele foi. Ele correu. Jonas se preparou. Sabe aquelas corridas de largada que... Como é que faz? Peraí. Preparar. Os caras estão assim, né, na corrida. Já viu aquelas corridas na Olimpíada, né? Os caras, pá, na perna, pá. Ou na natação, pá, pá. Os caras se batem, chega a ficar vermelho. Preparar. Pra correr, pra nadar, é assim, vai. Fogo, pá. Imagina uma cena daquela Olimpíada. O cara preparado, talentoso, preparar. Apontar. Sai correndo pro lado contrário. Pensa numa bagunça. Jonas era preparado, sim ou não? Tinha um dom, sim ou não? Estava mandado por Deus, sim ou não? Ele fez o certo? Ó céus, ó vida, como diz meu pai. Mas olha só, gente. Ele se preparou para fugir. E ele fugiu. Jonas se aprontou. E a Bíblia coloca uma vírgula e faz assim, mas fugiu do Senhor. Há muitas situações que faz homens ou mulheres, crianças fugir. Todo mundo tem uma Nínive. Pode ser na sua mente, pode ser uma circunstância, uma situação. Não sei. Todo mundo tem a sua Nínive. E cedo ou tarde, se for necessário entrar no ventre de um grande peixe, se for necessário Deus ressuscitar, se for necessário, seja o que for necessário, Deus vai fazer você vencer a sua Nínive. As direções serão mudadas. Aqui dentro haverá arrependimento. Deus, eu deveria ter ido falar, mas a tua bondade, Deus, não é a minha bondade. A bondade de Deus para com Nínive foi maior do que com que de Israel. E isso mexeu com a psique de Jonas. Fala assim, eu vou ter que ir lá falar e vou morrer. Ou a outra possibilidade, eu vou falar e eles vão mudar de vida. Sabe, sai do lugar de Jonas, que está fugindo, que está deixando, que está olhando para os seus próprios erros. Jesus morreu
Pelos seus erros ou por você? Sim ou não, igreja? E agora? Por que eu faço pergunta? Vou explicar por que eu mudei algumas coisas de jeito de falar ou de pregar. Porque escolástica, eu aprendi a falar essa palavra agora porque eu estava lendo, tá, gente? Então, escolástica. O que é escolástica? É aquela mesma coisa que acontece no colégio. Você vai para o colégio, senta e escuta. Isso é escolástica. Isso não deveria ser assim. Nós somos pensantes. Se eu falar qualquer coisa errada, você não é obrigado a aceitar. Você pode levantar a mão e falar assim, isso aí está errado. Por quê? É didático. O pensamento melhor que Deus nos deu é didático, não é lógico. Lógico, você é obrigado a aceitar aquilo que te foi ensinado e ponto, acabou. Didático, você pode confrontar. Você fala assim, Deus, eu não aceito isso. Você pode me mostrar o que está acontecendo? Jesus morreu por você. Você aceitou Jesus e não foi nada obrigado. Didático. Não lógico. Pela lógica, Jesus tinha morrido Adão pecou. Jesus vem, morre. Pronto, segue a vida. Não, foi didático. Primeiro Adão pecou, Jesus morre depois de 2000 anos para frente. Alguns anos para frente, Jesus morre. A ordem, Deus não tem ordem cronológica. É nós que temos ordem cronológica. Que a gente possa fazer isso igual a Deus. Até para vencer os nossos problemas. Internos e externos. Então eu falo para você. Qual é a sua Nínive? Da onde você está fugindo? Do que você quer fugir? E aí eu falo assim, da onde saiu essa palavra? E a minha esposa sentou e falou assim, você não prega para mim. Você não me admoesta, você não fala da Bíblia comigo. Mas se sentar qualquer pessoa aqui na tua frente, vai vir o anjo espiritual, e você vai ter uma palavra para essa pessoa. Eu falei assim, tá bom, então vamos agora fazer diferente. Primeiro eu prego para você. Inclusive hoje nós vamos ainda ter esse nosso momento. Primeiro eu falo para você, depois eu falo para os outros aquilo que eu descobri junto com você. Como o Robson falou aqui, não adianta eu querer tentar fazer uma coisa que eu não pratico. E isso é minha Nínive. Isso é da onde que eu não posso fugir. Minha responsabilidade da minha família. Antes de manter de monetário, eu tenho que manter espiritualmente. E aí você passa, no mínimo, 8 horas no seu trabalho, mas eu não passo 8 horas orando. Essa é a minha Nínive. Eu não vou falar uma coisa para vocês do que eu já venci, do que eu vou fazer. Não, essa é a minha vida atual. Se essa palavra que foi para vocês tem falado com vocês, aí vem a parte de Abraão. Eu vou encerrar por aqui. Vem a parte de Abraão. Fala o seguinte. A Nínive de Abraão era ter saído da sua terra e da sua parentela sem ninguém. A Nínive de Abraão só teve a chave virada quando Ló, os pastores brigam e ele vai para um lado e o Ló vai para o outro. E aí Nínive de Abraão vai embora. E a identidade dele é mudada quando está longe. Aí de Abraão passa a ser Abraão. Então eu vou pedir para você ficar de pé. E você vai fazer uma oração com você. E você possa pensar. E você possa mudar. E que você possa reagir. E Deus falar com você qual é a estratégia que Ele tem para você. Porque Deus não é um Deus metodológico. Você é diferente de todo mundo. Você é único, você é especial. Você não tem outra pessoa igual a você. Então, Deus não é um Deus metodológico, nem cronológico. Deus é um Deus que eu não sei explicar. É inexplicável.
Então, que a sua Nínive você possa olhar para dentro de você e falar assim: Deus, me dá uma estratégia. Deus, como eu faço? Deus, como eu vou conseguir? Pois eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo orar todo dia. Não estou conseguindo ler todo dia. E aí eu quero ir para a igreja prestar um culto. Mas o culto que era para acontecer não está acontecendo. Deus, pode me mudar isso aqui? Essa metanoia, pode acontecer essa metanoia na minha cabeça? Na minha vida? Amém? Vamos orar? Senhor, Pai de bondade, graça e misericórdia, Senhor Jesus, eu te aceito todos os dias. Eu te aceito todos os dias. Na verdade, pode ser ao contrário, o Senhor me aceita todos os dias, porque todos os dias a sua misericórdia se renova a cada manhã, a sua graça me basta, o sol nasce, o sol se põe, até que um dia isso não vai acontecer, porque eu vou morrer. Mas, Senhor, tem lugares dentro que ainda são Nínive. Tem situações em mim, Senhor, que muitas vezes ainda é Nínive. Eu fujo delas. Senhor Jesus, como Jonas, eu sou bom em fugir. E minha esposa sabe que é verdade. Senhor Jesus, que essa palavra que tem ministrado em mim e minha esposa, dia após dia, tem me ensinado, Senhor Jesus, e tem me convertido a ela e nós a Ti. Espírito Santo, eu quero pedir por cada pessoa que escutou e entendeu, compreendeu. A palavra ela é boa, mas praticá-la é como um fel, é amarga, é difícil, porque não quer dizer que eu vou acertar todos os dias. Esse erro que acontece, só o Senhor para mudar um hábito. Eu tenho que ter dedicação minha e a unção de Deus para mudar um hábito que não é bom, agrada só a minha carne. Senhor Jesus, o Senhor é imutável. O Senhor não tem ondas de alto e baixo. O Senhor é pleno sempre. Senhor, sempre. Senhor pode entrar na minha mente e fazer uma metanoia, uma conversão de mudança. E eu chegar na minha Nínive, falar a ela e ela mudar. Eu chegar na minha Nínive, falar a ela e ela se converter. Senhor Jesus, temos Israel e Nínive. Israel não quis mudar e Nínive mudou. Ah, Senhor Deus amado, o Senhor não precisa de votos, o Senhor não precisa de palavras. O Senhor precisa, Senhor Jesus, de um coração que tenta, errou, tenta de novo, errou, tenta de novo, errou, tenta de novo, e que o Espírito Santo de Deus não deixará ninguém caído e prostrado. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pois o Senhor é fiel. E que a tua fidelidade venha mudar a minha fidelidade. E que o teu amor venha mudar o meu amor. Eu te agradeço. O saber e o conhecer de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.